A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 28, verso 1. Com a graça de Deus, meus irmãos, nós estaremos pensando hoje à noite acerca do seguinte tema: não desista da sua família, transformados pelo surpreendente amor de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que há poder suficiente na cruz do Calvário para resolver as demandas das nossas famílias. Eu creio que não há nenhum coração de um cônjuge tão duro que o poder do Evangelho não possa quebrar. Não há nenhum filho que esteja passando uma dificuldade tão grande que o sangue de Jesus não possa restaurar. Eu creio que não há nenhuma família com história de vida tão complicada que o Evangelho de Jesus Cristo não possa reescrever. Portanto, esse surpreendente amor de Deus pode sim fazer com que as nossas famílias alcancem de fato um bom momento para a glória de Deus. Portanto, esse é o tema: não desista da sua família. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus nós temos um número muito bom de pessoas nos acompanhando. Que essa mensagem possa também tocar o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora para Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Meu Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude para que a tua palavra fale de tal forma ao nosso coração, para que aquelas pessoas que estão presentes, ó Deus, aqui nesse lugar, ou que nos acompanham pela internet, e que porventura estejam passando por dificuldades dentro das suas respectivas famílias, possam encontrar um lenitivo para suas almas, um tônico, ó Deus, para os seus corações, para que eles possam continuar orando por suas famílias e esperando tão somente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para restaurar esses casamentos, se os problemas forem entre os cônjuges, ou esses filhos, se os problemas forem de relacionamentos entre pais e os seus filhos, para que dessa forma, ó Deus, mais uma vez, o poder maravilhoso da cruz ensanguentada de Jesus Cristo possa fazer aquilo, ó Pai, que ela faz de melhor, que é restaurar as vidas daqueles que estão embaixo de tua santa promessa. Portanto, meu Deus, tenha misericórdia de nós e fala conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos compreender a tua palavra hoje à noite. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens que mais me encantam nas escrituras hebraicas, nas escrituras do Antigo Testamento. Uma das passagens que retrata as crises familiares dos patriarcas de Israel.
de uma maneira muito nobre, muito transparente, o Senhor Deus Todo-Poderoso faz questão de descortinar para todos nós, através de pessoas comuns, assim como vocês e eu, que nós não teríamos condições de fazer absolutamente nada no que diz respeito às nossas próprias famílias, se não fosse a graça de Deus. E é justamente essa graça que eu vejo na família do patriarca Isaac, da qual nós acabamos de ler uma porção nesse capítulo 28. Quando nós olhamos para os filhos de Isaac, que se chamavam pelo seu nome, que foram criados no temor e na admoestação do Senhor, nós percebemos como a graça de Deus consegue atuar mesmo através de pessoas tão profundamente imperfeitas. E como nós sabemos disso? Quando nós olhamos para a realidade dessa família, desde o momento em que ela foi formada, desde os momentos iniciais em que os filhos foram concebidos, até a forma como eles nasceram e finalmente encaminharam a sua vida. Perceba, Isaac se casa com Rebeca, Rebeca era estéril, assim como antes dela fora estéril a mãe do próprio Isaac, a Sara. E no meio dessa esterilidade nós temos mais um pai de família clamando a Deus por sua graça, por sua misericórdia, para que Deus abrisse o ventre daquela mulher, para que Deus abrisse o ventre de Rebeca e permitisse que ela viesse a conceber. Porque aquele homem entendia que havia um mandato cultural, havia uma ordem dada pelo Senhor para que eles procriassem, para que eles povoassem a terra, para que a bênção do Senhor se espalhasse para cada vez mais pessoas. E dessa maneira esse homem ora. Gênesis capítulo 25 nos diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Contudo, aqui nós já encontramos um retrato da vida real, dos problemas que nos acometem em nosso cotidiano, em nossa vida diária. Essa mulher foi alcançada por um milagre extraordinário, o Senhor lembrou-se dela, ela concebeu, tudo poderia ter continuado muito bem, mas a partir do momento que as crianças começaram a crescer no seu ventre, os problemas também começaram a surgir, porque o versículo 22 de Gênesis 25 nos diz que os filhos lutavam no ventre dela. E ao que parece era uma coisa assim, tão poderosa, que em dado momento essa mulher, angustiada de espírito, vivendo a plenitude de uma promessa que ela tanto sonhou, diz: Senhor, basta, eu não aguento mais essas crianças lutando no meu ventre. Percebam, os filhos não nasceram ainda, a mãe já sofre. E essa mulher pergunta a Deus: Senhor, por que vivo eu? E ela consultou ao Senhor, e o Senhor a respondeu e disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascerão de ti, mas eles se dividirão. E mais, contrariando o que tem acontecido até então, o filho mais novo será superior ao filho mais velho. Cumpridos os dias para que essa mulher finalmente viesse a dar à luz, eis que se encontravam de fato gêmeos em seu interior. Saiu primeiro, e ele era ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú, que significa peludo. Mas sabe o que é mais interessante? No momento em que esse bebê nasceu, o irmão mais novo segurou no calcanhar dele, como que se quisesse alterar a ordem dos fatores, como que se quisesse de fato ser o primogênito. Ele nem bem havia nascido, não havia respirado uma única vez na vida, e já havia alguma usurpação no seu coração. E as pessoas que presenciaram aquele fato inédito, de pronto o batizaram. O nome desse bebê será usurpador. Já imaginou? Aquele que procura locupletar-se sobre os demais. O seu nome, portanto, será Jacó. O tempo passa, irmãos, e a primeira oportunidade que Jacó tem de fazer jus ao seu nome é quando ele, que era um rapaz pacato, que habitava em tendas, estava ali preparando um cozinhado de lentilhas, uma espécie de feijão avermelhado. Ele estava lá preparando o seu ensopado, enquanto que seu irmão Esaú, que por sua vez era másculo, vibrante, perito caçador, havia partido em mais uma aventura pelos bosques para caçar alguma coisa, dessa vez
apesar de ser perito no que fazia, aparentemente Esaú não consegue nada. Ele volta para casa estiolado de sede, esfaimado em sua fome, e quando ele se aproxima das tendas da sua casa, ele percebe o ensopado que o seu irmão Jacó estava preparando, e ele pediu um pouco daquela sopa ao seu irmão. Ele disse: dá-me um pouco do teu cozinhado vermelho. Gênesis capítulo 25, versículo 30. Então Jacó percebe diante de si uma grande oportunidade de se dar bem sobre o seu irmão, de causar uma primeira crise familiar. Talvez muitas outras tivessem acontecido, mas essa em especial é retratada pelo Senhor. Essa diz respeito à história da redenção, essa pode agregar valores à nossa vida. Mas quais valores se nós estamos diante de um irmão que está prestes a prejudicar profundamente outro irmão? Ele olha para Esaú e diz: eu te dou um pouco do meu ensopado, desde que você abra mão do seu direito de primogenitura. Meus irmãos, esse é um pedido escandaloso, insidioso. Sabe por quê? Porque de acordo com as leis de Israel, o primogênito tinha 2/3 da herança do pai. E Isaac era um homem riquíssimo, visto que ele tinha herdado toda a fortuna do seu pai Abraão, que foi um dos homens mais ricos que já caminhou sobre esse torrão chamado planeta Terra. Esaú tinha tudo para caminhar um pouco mais e chegar à tenda de qualquer dos seus criados. Ele tinha autoridade para matar qualquer dos animais que pertenciam ao grande, ao imenso rebanho do seu pai. Não havia motivos para abrir mão de uma bênção tão grande em prol de algo tão efêmero, tão fugaz. Meus irmãos, às vezes os nossos filhos trocam uma bênção tão grande em troca de um prazer tão momentâneo. Nós ficamos com o nosso coração quebrado porque achamos que isso só acontece com a nossa família. Meu Deus, será que só os meus filhos tomam decisões tão infantis assim? Nós estamos diante de um homem adulto que abre mão da sua fortuna por um prato de sopa. É isso que Esaú faz. Ele entra em acordo com Jacó e ele diz: de que me vale o direito à primogenitura se eu estou aqui me esvaindo em fome? Então ele abre mão do seu direito e toma um prato de sopa. E agora, com o seu estômago finalmente aquecido, ele segue a sua vida. A segunda oportunidade que Jacó tem de fazer jus ao seu nome ocorre em comunhão com a sua mãe. Aqui nós temos mais um caso de família. Isaac, avançado em dias, Isaac era o pai. Um homem já muito velho, perdeu a visão. A Bíblia usa uma espécie de eufemismo. Os seus olhos escureceram, ele não conseguia mais enxergar. Ele via por sua compleição física que o tempo da sua partida era chegado. Ele provavelmente partiria para estar com o Senhor em pouco tempo. Então ele chama o seu perito caçador, o seu filho predileto, Esaú. Ele dá ordens, ele diz: meu filho, eu gostaria que você saísse em uma última caçada, que você encontrasse uma caça e preparasse para mim uma comida saborosa, como aquela que só você sabe fazer. Mas meus irmãos, pasmem vocês, enquanto o pai conversava dessa maneira com o seu filho primogênito dentro da sua tenda, a mãe dos patriarcas, a nossa querida Rebeca, ela estava por fora da tenda. Trazendo para os dias de hoje, ela estava por trás da porta, ouvindo uma conversa particular do seu marido. Se eu estivesse contando a história de um casal qualquer, que não conhecesse o Senhor, meus irmãos, nós poderíamos dar uma espécie de desconto. Mas nós estamos falando de um dos patriarcas, por meio do qual nós temos a linhagem do Messias. Nós estamos falando a respeito de uma mulher que conhecia o Senhor, uma mulher que era produto de um milagre, que pela intervenção desse Deus havia concebido 2 filhos varões, uma mulher abençoada, plena, que conhecia o Deus de Israel. E no entanto ela estava por trás da porta, e ela ouvia. E quando Esaú saiu para pegar o seu arco, a sua aljava com as suas flechas e caçar este animal, ela chamou o seu filho mais novo, que era o filho predileto. Jacó era rapaz pacato, manso, vivia em tendas. E a sua mãe o amava. E ela disse: olha, o seu pai chamou o seu irmão mais velho, pediu para ele caçar, para que o abençoe com a bênção do Senhor.
Mas eu quero propor algo a você. Vá lá no rebanho, pegue 2 dos animais de seu pai, tenros, nédios, tragam até mim, eu vou prepará-los, e você vai se apresentar diante do seu pai, que não consegue mais enxergar, e nós vamos enganar o seu pai, e nós vamos enganar o seu pai a tal ponto, de modo a roubar do seu irmão a bênção do Senhor. Perceba, não é um adolescente intempestivo que está chamando um terceiro para criar um plano, e dessa maneira fazer algo translocado, uma aventura tola, não. É uma mulher experimentada, que conhecia o Senhor, que tinha visto sinais, prodígios poderosos, e essa mulher chama o seu filho mais novo e incute na cabeça dele um plano terrível para enganar, em primeiro lugar, o seu marido, e em segundo lugar, roubar a bênção de um dos seus filhos, do seu primogênito. O Jacó era usurpador, mas diante de um plano como esse, até ele temeu, ele disse, mas não vai dar certo. Eu sou um homem liso, o meu irmão é um homem peludo, o meu pai vai descobrir e a vergonha será para mim muito maior. E a mulher falou assim, não se preocupe, eu pensei em tudo. E ela pega, irmãos, o pelo dos animais e reveste o braço, o antebraço, a cerviz do filho. E o Isaac, coitado, talvez conhecendo a esposa que tinha, quem sabe, o filho que tinha, no momento em que estava para ser de fato enganado, ele pede para que o seu filho se aproxime, para cheirá-lo, irmãos. E Rebeca provavelmente assistia a tudo aquilo. E ela previamente havia pegado a melhor roupa de Esaú, colocado sobre Jacó, que não falava para que o pai não tivesse melhores indícios de reconhecer a voz, porque o pai dizia, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Se aproxime, meu filho, para que eu possa abençoá-lo. E ele abraça Jacó, e o que ele diz, irmãos, parte tão profundamente o meu coração. Ele diz, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Enganado, ludibriado. E ele abençoa Jacó, o resto da história vocês conhecem. Esaú retorna, prepara a caça. Rebeca acompanhava tudo aquilo. Jacó, quem sabe, mais ao longe, para ver como o desfecho seria. E Esaú entra, pede para o pai abençoá-lo. O pai entende a tudo aquilo. E os gritos de Esaú, irmãos, conseguem ser ouvidos até os dias atuais. Meu pai, por favor, me abençoe, meu pai. Por favor, meu pai, me abençoe. Será que não sobrou uma única bênção para mim? Meus irmãos, nós estamos olhando para a linhagem do Messias, para aqueles que foram escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso para implementar na terra os valores do seu reino. Uma vez que isso acontece, Esaú decide plenamente no seu coração se vingar de Jacó, que era o seu irmão mais novo. E foi para livrar da morte o seu filho menor, que Rebeca deu ordens para que Jacó fugisse até a terra dos seus pais e lá conseguisse uma esposa. É esse o contexto do versículo 1 que diz: Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Perceba, o Senhor faz questão de nos mostrar os dilemas mais íntimos da família do patriarca Isaac. O Senhor faz questão de nos mostrar que desde o nascimento dos gêmeos, os problemas orbitavam a vida da casa do filho de Abraão. Assim como da mesma forma, irmãos, desde o momento em que nós nos conhecemos e passamos a nos relacionar, namorando, depois noivando e finalmente nos casando, os problemas também orbitaram os nossos relacionamentos, sim ou não? O que significa dizer que não há famílias perfeitas, não há namoro perfeito, não há noivado perfeito, assim como não há famílias perfeitas. Porque nós somos imperfeitos. No namoro nós perseguimos a perfeição, no noivado da mesma forma, no casamento não é diferente, mas o fato é, aprove a Deus fazer com que pessoas imperfeitas se unissem para perseguir uma perfeição que só será alcançada na glória.
Portanto, meus amados irmãos, um primeiro conselho que nós temos para hoje à noite é: não estipule um patamar tão elevado, não se cobre tanto, leve em consideração que você é pó. Contudo, não use de desculpa para você ter uma vida inferior àquela que Deus tem proposto a você. Não há família perfeita, todos nós somos pessoas imperfeitas, que através da graça de Deus lutam para implementar na terra os valores do seu reino. Contudo, nós também aprendemos que assim como a família de Isaac era produto da graça, porque Rebeca era uma mulher que não conseguia conceber, mas por meio da graça de Deus, ela concebeu. Da mesma forma, as nossas famílias são um milagre. A nossa família não é um milagre inferior à família de Isaac, porque a Bíblia diz claramente que a mulher era estéril e Deus a permitiu conceber. Meus irmãos, toda família é um milagre de Deus. Não existe uma única família que não seja produto da graça. Nós não tínhamos condições de receber absolutamente nada se do céu não nos for dado. Toda família é um produto da graça de Deus. Toda família é um produto da graça de Deus. E é interessante notar que Isaac sabia disso, porque mesmo ao quebrado, vencido pelos anos, tendo dissabores a todo tempo com seus filhos, angustiado por conta de 2 noras que Esaú já havia tomado, e agora prestes a ter um filho mais novo, assassinado por um filho mais velho, este homem que teria todos os motivos para no final da vida dizer: eu não aguento mais, já cansei de conversar com Esaú, é sempre intempestivo, fala sem pensar, age sem ponderar, já cansei de falar com Jacó, está sempre enganando, se metendo em confusão, os inimigos estão sempre à porta por conta das suas empreitadas, já cansei, eu desisto, eu não aguento mais. Ele teria, irmãos, motivos humanos para dizer isso, mas nós olhamos para o verso 2 e não é isso que nós percebemos. Ele diz para o seu filho: levante-se, vá a Padã Arã, vá à casa de Betuel, pai da sua mãe, e tome de lá esposa uma das filhas do seu tio Labão, que é irmão da sua mãe. O que é que nós estamos observando aqui? Nós estamos observando Isaac lutando ainda por sua família. Um homem que ao quebrado, avançado em dias, que já não conseguia mais enxergar, que claramente nos demonstra que não detinha as rédeas da sua família, que tinha tudo para desistir dela, ainda nos últimos dias dizendo: eu não desisto da minha família, a esperança. No primeiro momento, vamos separar Jacó de Esaú. Esaú está com o coração amargurado, foi mais uma vez enganado, é um perito caçador. 2 segundos ele coloca uma flecha no peito do Jacó: vamos separá-los, meu filho Jacó, eu vou enviar você à casa da sua mãe. Meu filho, o seu irmão se casou fora da aliança, se casou com as filhas dos povos dessa terra, contrariou o mandato cultural do Senhor. Com você pode ser diferente, Jacó. A esperança. Atravesse o mundo, encontre a família da sua mãe, case dentro da nossa família, case dentro da nossa herança, case dentro da nossa promessa. Não havia garantia nenhuma de que Jacó obedeceria, mas Isaac estava fazendo a parte dele, mais uma vez. Meus irmãos, não há garantia nenhuma de que a nossa família vai dar certo. Tudo que nós devemos fazer é contribuir com a nossa parte e esperar que Deus faça de uma maneira maravilhosa a parte dele. Tudo é graça, irmãos. Não é porque nós educamos que os nossos filhos serão educados, é graça. Não é porque nós encaminhamos que os nossos filhos darão certo, é graça. Não é porque nós aconselhamos que eles vão tomar as melhores atitudes, é graça. Nós encaminhamos, nós educamos, nós aconselhamos, mas no final do dia nós dobramos o joelho e nós falamos: Senhor, que o Senhor faça, que o Senhor faça. Perceba, Isaac estava enfrentando problemas, seus filhos estavam mal, um inclusive tramava a morte do outro, mas Isaac não desistia da sua família. Ele sabia que Deus possuía poder para transformá-la. Talvez você esteja enfrentando problemas na sua família. Deus tem poder para transformá-la. Deus tem poder para transformá-la. Que aplicação nós podemos fazer aqui, meus irmãos? É nosso dever lutarmos por nossas
Famílias, não importa o que aconteça, há poder suficiente no sangue de Jesus para transformar toda e qualquer realidade. Não há nenhuma história de vida tão triste que não possa ser reescrita pelo braço poderoso da providência de Deus. Da providência de Deus. Nos versos 3 e 4 nós temos assim: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ora, Isaque, claramente aqui, estava rogando o favor do Senhor, para que o seu filho se tornasse um homem próspero. Mas não se tratava de uma prosperidade qualquer. Isaque queria para Jacó a bênção do Senhor. Meus irmãos, isso é tão importante, porque nesse momento, Jacó já tinha 2/3 da fortuna de Isaque. Jacó já era rico aqui. Nesse momento, Jacó já tinha a bênção do Senhor. Você lembra? Ele já tinha recebido. A pergunta é: Jacó era feliz? Não. Não, ele não era. Meus irmãos, nós precisamos estudar e enriquecer o nosso currículo e ocuparmos o nosso lugar no mercado de trabalho, porque nós precisamos pagar as nossas contas no final do mês. Mas dinheiro não é sinônimo de felicidade. Há muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que não encontram lugar de paz para o coração. Era o que estava acontecendo com Jacó aqui. O seu pai olha para ele e diz: meu filho, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multipliques para que venha a ser uma multidão de povos. Em outras palavras, Isaque estava dizendo: que o Senhor esteja contigo para te fazer prosperar, não de acordo com os teus planos, Jacó, eu conheço o seu coração, que Deus te faça prosperar de acordo com os planos dele. Jacó estava colocando seu filho mais moço nas mãos do Senhor para que Deus fizesse conforme lhe agradasse. Isaque estava claramente fazendo menção ao mandato cultural, ao desejo de Deus de ver os seus filhos se casando dentro da aliança. É por isso que Isaque diz: e que ele te dê a bênção de Abraão. Você lembra? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você olha para esse verso 3 e você diz: mas é muita audácia. A bênção de Abraão por meio de Jacó. Jacó não tem coração para isso. Não tem caráter para isso. É a oração de um pai apaixonado. Meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de quem quer que seja o que Jesus pode fazer. Esse não conseguir enxergar de tão grande, não conseguir ouvir de tão grande, não conseguir sentir de tão grande, não tem a ver com as nossas realizações, tem a ver com o produto da graça que emana da cruz. Isaque estava entregando o filho dele nas mãos de Deus. O desejo de Isaque era ver o seu filho como uma resposta à santa expectativa de Deus, de ter ainda com quem se relacionar sobre a face da terra. Até então a oração era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A bênção agora estava com Jacó, e nas entrelinhas o pai estava dizendo: que a tríplice oração ocorra, meu filho, que apesar do seu mau caráter, do seu mau comportamento, a graça te transforme de uma maneira tal, a ponto das pessoas olharem para o teu testemunho e com o coração cheio de graça poder dizer: eu oro em nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e em nome do Deus de Jacó. A oração ainda não era assim, mas no coração de Isaque ela já era possível. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que eu olho para o meu e digo: vai ser pastor, eu não tenho segurança nenhuma, mas Deus é todo poderoso. Você olha para o seu e diz o quê? Nós precisamos sonhar, irmãos. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Um fato interessante me chama a atenção aqui. Atitudes corretas não significam que as consequências dos nossos erros deixarão de bater à nossa porta. Isaque havia acertado em mandar Isaque para Arã, mas ele ainda precisava suportar os danos do erro cometido por Rebeca. Nós consertamos, irmãos, mas as consequências são inevitáveis.
Ora, mas, afinal de contas, família não é para alegria e para tristeza, para a saúde e para a doença, para a abundância e para a escassez, até que a morte nos separe. Família é justamente para isso, irmãos, para resolver demandas, para solucionar problemas. Por que foi que Deus uniu pessoas imperfeitas? Para que juntos eles resolvam os problemas. Família, pessoas unidas por meio da cruz para resolver problemas. Para estarmos juntos, não importando as circunstâncias, foi o que o nosso Deus nos uniu. E esse foi o voto que nós fizemos. Nós permaneceremos juntos. E aqui mais uma vez nós temos diante de nós mais um casos de família, mais um problema real. Por quê? Vendo, pois, Esaú, verso 6, que Isaque abençoou a Jacó, o enviou a Harã, para que de lá ele tomasse uma esposa, e vendo ainda que ao abençoá-lo, lhe disse expressamente, não tome mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, foi para Padã Arã, sabedor ainda de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, perceba, do verso 6 ao verso 8, só a ênfase, com as de Canaã não, com as de Canaã não, com as de Canaã não. Esaú, com o seu coração amargurado, vai fazer o quê? O que é que vocês acham? Meus irmãos, nós não temos ideia do que a amargura pode fazer conosco. As pessoas mais infelizes que eu conheci na minha vida são pessoas profundamente amarguradas de alma, pessoas profundamente amarguradas de coração. Esaú, do alto da sua amargura, foi justamente para a casa de Ismael. Nós não temos tempo para elaborar tanto aqui, mas vocês sabem o que Ismael significa para o clã de Isaque. Vocês sabem por que Deus os separou. Vocês sabem o que acontecia entre eles. Esaú está causando aqui uma crise diplomática sem precedentes. E mais, ele não escolhe qualquer moça da casa de Israel, ele escolhe apenas a irmã de Nebaiote, caçador muito mais poderoso que ele, um homem afamado, aquele que posteriormente ia construir uma torre que vocês conhecem muito bem. Que caos, irmãos! Que caos! Por que Esaú fez isso? Na minha maneira de ver, porque Esaú estava profundamente magoado com tudo que lhe havia acontecido. E entre mentes a sua grande dor, ele não conseguia mais discernir que os seus pais estavam ainda tentando acertar. Esaú só conseguia enxergar os seus próprios problemas. Às vezes os nossos filhos se comportam dessa maneira. Eles pensam que porque sofreram uma vez, eles sempre vão sofrer. Pensam que porque se magoaram uma vez, vão sempre ser magoados. E por causa disso, às vezes se tornam pessoas tão amargas, que começam a se auto-sabotar. Procuram descobrir o que é que mais desagrada ao papai e à mamãe, para, quem sabe, por meio de mais amargura, se vingar de algo que no entendimento dele foi feito para o seu mal, para torná-lo infeliz. E quantos jovens não têm se auto-sabotado ao longo de todo esse tempo? Alguns se separam de toda a família por um relacionamento, outros abrem mão da bênção do pai por uma oportunidade de emprego, atravessam o mundo, rodam a circunferência do planeta, singram os mares, para provocar mais dor. Conselho para você hoje à noite: não permita que isso aconteça. Guarde o seu coração da amargura de alma que pode lhe prejudicar. Porque uma coisa é o sofrimento que nos acomete, outra coisa é o que nós provocamos em resposta. Não é porque nós estamos sofrendo que nós precisamos sofrer mais. Não é porque um relacionamento deu errado que o próximo tem que dar. Você não precisa dizer que não liga mais para o seu próximo relacionamento porque um deu errado. Deus pode fazer com que o próximo dê certo. Você não precisa deixar de aconselhar o seu filho porque até agora ele não obedeceu. O próximo conselho ele pode acatar. Você não tem que deixar de orar pelo seu cônjuge porque até agora ele não compreendeu a mensagem da cruz. Quem sabe não vai ser amanhã.
Quem sabe não será no próximo mês. Você não precisa auto-sabotar a sua vida, deixar de se importar com seus filhos, deixar de se importar com seus cônjuges. Você não tem que deixar de amar os seus pais porque eles magoaram você uma vez. Não significa dizer que eles vão magoar sempre. Lembre, nós somos pessoas imperfeitas, mas Deus nos uniu assim porque Ele sabia que daria certo no final. Esse projeto não é nosso, irmãos, esse projeto é dEle. Não cometa o mesmo erro de Esaú, não prejudique o seu próprio caminho, achando que com isso você vai prejudicar o caminho dos outros. Não sabote a sua própria vida, não se vingue dessa maneira, guarde o seu coração. Deus ainda pode escrever uma nova história. Vamos lá, irmãos, verso 10. O verso 10 diz assim: partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo. E sonhou, e exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir tudo que eu tenho te prometido. Quando Jacó despertou do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó partiu obedecendo ao seu pai e à sua mãe, sem saber o que lhe aguardava do outro lado do mundo, na terra dos seus ancestrais. O verso 10 diz: partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. A viagem de Bérseba até Harã era duríssima. As regiões estavam a pelo menos 1000 quilômetros de distância uma da outra. Todo o deslocamento era muito penoso, custoso, e durava vários e vários dias. Eu quero acreditar que Jacó já tinha caminhado muito tempo naquelas areias escaldantes, até que finalmente ele chegou a mais um lugar, e naturalmente ele não tinha condições de pagar por uma hospedagem. Encontrou, quem sabe, qualquer lugar, uma caverna, deitou-se embaixo de uma árvore. Ele procurou uma pedra qualquer, ele pegou aquela pedra e fez dela o seu travesseiro, deitou-se e dormiu ali mesmo. Ele estava cansado, tão cansado que pegar no sono para ele não foi tarefa difícil. E nesse momento, irmãos, enquanto Jacó dormia, algo maravilhoso aconteceu. Uma experiência que mudaria para sempre, não apenas a vida dele, mas a vida de todos nós que estamos aqui hoje à noite. Porque esse acontecimento, irmãos, entraria para a história belíssima da redenção da humanidade. E o texto diz que, tendo dormido, sonhou, e exposta na terra uma escada cujo topo atingia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto de Jacó estava... Mas não é possível, meu Deus. Tanta gente para o Senhor estar perto, o Senhor foi ficar perto de quem? Foi ficar perto de Jacó. E ele disse: eu sou o Senhor. Essa construção é belíssima, esse eu sou. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, Isaque. A terra em que você está, eu vou dar a você. Eu vou dar a sua descendência. Eu serei com você por onde você for. Eu vou guardar a sua entrada. Eu vou guardar a sua saída. E eu não te abandonarei até que toda essa palavra esteja cumprida. Deus.
Primeira coisa que nos chama a atenção aqui: eis que posta na terra até o céu uma escada, cujo topo atingia o trono da glória de Deus, e os anjos subiam e desciam por ela. Meus irmãos, Deus estava mostrando a Jacó que havia possibilidade de se estabelecer um caminho que ligaria a humanidade caída ao trono da glória de Deus. Essa escada é um tipo de quem, irmãos? Está apontando para quem? Essa escada está apontando para o Senhor Jesus. O que nós aprendemos? Deus está falando sobre redenção. Ele está dizendo: não existe nenhuma humanidade tão profundamente caída, tão completamente depravada, que eu não consiga restaurar por meio do sangue do meu Filho. Vocês agora estão de fato aqui experimentando um abismo que nos separa, uma solidão que amarga entre nós, mas eis que eu estabelecerei, Jacó, um caminho que nos ligará, e esse caminho jamais terá fim, e os seres ministradores terão livre acesso para passar por ele e abençoar o meu povo com uma bênção que será perpétua por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Perceba, Jesus é o único caminho capaz de ligar os céus à terra. Ninguém jamais conseguiria chegar aos céus para se relacionar com Deus, senão por meio do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando Jacó viu essa escada esplendorosa, e os anjos ali subindo e descendo, o verso 13 diz, irmãos, de uma maneira tão bela, que perto dele estava o Senhor. Como isso me chama a atenção! O texto é claro, diz: perto dele estava o Senhor. Mas perto de Jacó, do suplantador, que desde o seu nascimento demonstrava a inclinação do seu caráter. Primeiro dia de vida já segurou o irmão pelo calcanhar, usurpou o direito de primogenitura, roubou a bênção do Senhor. Meus irmãos, Jacó era um pecador, um homem de princípios duvidosos, que fez coisas capazes de envergonhar a qualquer um. Contudo está escrito: e o Senhor estava perto dele. Há pessoas em nossas famílias que até mesmo nós às vezes falamos: para esse aí não tem mais jeito. Meus irmãos, eu quero acreditar que quando Jacó sumiu no horizonte, Esaú saiu de cabeça quente. Quem sabe Jacó, ali ao lado de Rebeca, trocaram algumas palavras dizendo: você acha que vai dar certo? E um deve ter falado para o outro: quem sabe, né? Só Deus sabe. Meu Deus, só Deus sabe. Às vezes nós olhamos para pessoas preciosas que nós amamos e nos perguntamos: meu Deus, será que ainda tem esperança? Será que ainda se encaminha? Será que volta a estudar? Será que volta a trabalhar? Será que volta para os caminhos do Senhor? Não há ninguém com um caráter mais vil que Jacó. Mas o Senhor estava perto dele. Há poder no Evangelho, irmãos. Há poder no sangue que foi vertido na cruz. Não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há nenhuma história de vida tão negra que não possa ser escrevida pelo dedo da providência de Deus. Meus irmãos, isso é graça, é favor imerecido. Favor imerecido, o favor do Senhor para com pecadores, assim como Jacó, você e eu. O que Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai, e eu também serei o seu Deus. Meus irmãos, chega um momento em nossas vidas que o Senhor se levanta do seu trono de glória e age. Age para transformar vidas, age para transformar realidades. Vai chegar o momento, de acordo com a vontade do Senhor, que Ele vai dizer no coração do seu filho: eu sou o Deus dos seus avós, sou o Deus dos seus pais e serei o seu Deus, e transformarei a sua vida, e te escreverei uma nova história. Nós oramos por isso. Chega o momento em que Deus olha para o cônjuge e diz: eu sou o Deus do teu cônjuge, sou o Deus dos teus filhos, serei o seu Deus. Ele tem poder para isso, irmãos, transformar realidades. Até então só se dizia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac.
não havia expectativa, não havia esperança, desejos assassinos no coração de Esaú. Jacó só queria se dar bem sobre os demais. Chega um momento em que Deus se levanta e começa a escrever uma nova história, e finalmente a forma tríplice da oração começa a surgir. Às vezes nós olhamos para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e achamos que tudo foram flores, que sempre foi bênção, que nunca houve problemas. Mas a terceira pessoa dessa oração tríplice foi um dos mais problemáticos que o mundo já viu, e a graça de Deus foi suficiente para transformá-lo. Meus irmãos, se a graça de Deus foi suficiente para transformar o coração maligno de Jacó, ela é suficiente para transformar o coração de qualquer pessoa. Há poder no Evangelho. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Ele toma alguém como Jacó, que não servia para ser exemplo para ninguém, e o transforma em um canal de bênção para todos os povos da terra. Eu olhava para esse verso e eu ficava chocado. Através de Jacó, todas as famílias da terra serão abençoadas. Se eu retirasse essa história das Escrituras e contasse para vocês, sem que vocês conhecessem o contexto, provavelmente ninguém acreditaria que esse rapaz seria essa fonte de bênção. Mas no poder do Evangelho é possível. Meus irmãos, nós olhamos para jovens problemáticos, que às vezes nem os pais mais conseguem acreditar que há esperança, e Deus consegue enxergar nesses jovens pregadores poderosos. Olhamos para moças desiludidas, e Deus vê grandes mulheres de oração. Há poder no Evangelho. O nosso Deus é um Deus que enxerga possibilidades, um Deus que vê aquilo que nem mesmo nós conseguimos enxergar. Despertado Jacó do seu sono, verso 16, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Meus irmãos, perceba, Jacó estava fugindo dos seus muitos problemas, das imperfeições da sua família. Inclusive a maior parte dessas imperfeições era culpa dele. Jacó se sentia sozinho, angustiado com todo o seu pesar. A sua consciência não o deixava em paz. Qualquer pessoa que pudesse fazer um panorama da família e da vida de Jacó jamais diria que poderia haver solução para aqueles relacionamentos tão profundamente abalados. Contudo, contrariando toda a lógica humana, despertado Jacó do seu sono, ele disse: o meu Deus está comigo, o meu Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Esse eu não sabia é tão belo, né, irmãos? Aconteceu com um teólogo que me agrada muito. Ele diz assim: habitavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar, até o momento em que feristes o meu coração com a tua palavra. Feristes o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Agora que eu te conheço, dá-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Ah, irmãos, o Senhor estava comigo, e eu não sabia. Nos becos, nas esquinas, nos antros da terra, em locais onde às vezes nem mesmo o braço armado do Estado consegue chegar, a graça de Deus chega, irmãos, e transforma, e restaura. Jacó está dizendo: entre mentes esse coração usurpador, no meio de todo o mal, de todas as lágrimas que eu fiz pessoas tão preciosas derramar, o meu Deus estava comigo, e eu não sabia. Talvez você esteja orando por uma pessoa que é muito preciosa, e você não consiga ver a maneira como Deus está na vida dessa pessoa. Mas mesmo pessoas tão problemáticas como Jacó puderam ser transformadas por esse Deus. Talvez seja difícil para você ver possibilidade de mudança por causa das circunstâncias,
mas guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque um lugar que não valia nada, era só mais um lugar para dormir, no meio de uma viagem longa e cansativa, se tornou a casa de Deus. A casa de Deus. A porta dos céus, por onde Jacó passou. Ao contemplar aquela escada e ver que há um Deus todo-poderoso, que se relaciona com aqueles de coração quebrado, para transformá-lo. Sim, é verdade. Jacó chegou ali envergonhado, fugitivo, angustiado, perdido, mas Deus mudou completamente a vida daquele rapaz. Aquele lugar de vergonha, de fuga, de afronta, agora era um lugar admirável, reverente e piedoso. Era a casa de Deus, a porta dos céus. Se Deus fez isso com Jacó no meio do nada, o que Deus não pode fazer na sua casa? O que Deus não pode fazer na casa dos seus filhos? O que Deus não pode fazer na casa dessas pessoas pelas quais você tem orado? Jacó estava no meio do nada, Deus fez casa de Deus. Deus pode fazer novas casas para ele. Deus pode quebrar corações de pedra. Deus pode colocar corações de carne. O pecador pode olhar para o seu homem interior e dizer: casa de Deus, onde o meu Deus habita. Deus é poderoso. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Em nome de Jesus. Deus pode fazer o mesmo por sua casa. Deus pode fazer o mesmo por sua vida, por sua família. Você pode, assim como Jacó, dentro do seu coração, ter entrado hoje à noite aqui envergonhado, abatido, perdido, sem esperança, de tanto orar, de tanto clamar, de tanto colocar diante do Senhor. Mas Deus pode transformar o lugar de tristeza em que se encontra o seu coração em algo novo e poderoso, para a glória dele, para a glória dele. Deus pode transformar esse lugar de medo, de angústia, na casa de Deus, na porta do céu, na porta do céu. Muito bem, irmãos. A partir do verso 18, para nós orarmos encerrando, diz assim: tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra em que havia posto por travesseiro, a erigiu em coluna e sobre ela entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu outro nome, e ele chamou o lugar de Betel. Fez também Jacó um voto, e ele disse: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada, e me der pão que coma e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto Deus me conceder, eu certamente darei o dízimo. Meu Deus, como Deus mudou o coração de Jacó. Jacó agora já estava até transparente, agora o homem já estava até, meu Deus, qual a palavra? Quando você quer honesto, Deus onipotente, conhece tudo e todas as coisas. Do que me deres, eu vou te devolver a 10ª parte. Já imaginou dizer isso para Deus? É um novo coração, irmãos. Um novo coração. Quando ele se levantou, ainda cedo, alta madrugada, ele tomou aquela pedra, irmãos. E ele, olhando para a pedra, disse assim: olha só, pedra, eu cheguei aqui fugido, envergonhado, com o coração dos meus pais angustiados, com o meu próprio irmão querendo me matar. Você viu, pedra, como foi que eu coloquei a minha cabeça sobre você, mas agora eu pego você mesmo, pedra, como testemunha de que tudo isso mudou, e eu vou derramar azeite sobre você para separá-la de todas as demais pedras. Você vai ser a minha testemunha de que há Deus nos céus. Um Deus que muda vidas, um Deus que transforma corações, um Deus que escreve novas histórias. E eu vou mudar o nome desse lugar, não vai ser mais Luz, esse lugar agora será Betel. Não havia nada, irmãos, no meio do nada. Betel, aqui será a casa de Deus. Aquele lugar nunca mais seria o mesmo na história de Jacó, assim como eu nunca mais fui o mesmo, assim como você nunca mais foi o mesmo, até que nós nos encontramos com essa pedra,
que se tornou o nosso fundamento, aquela que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina, o fundamento das nossas vidas, e nós a tomamos, e ela dá testemunho de que a nossa vida mudou, que nós somos novas criaturas, nós não somos mais forasteiros e peregrinos, fugindo errantes, temendo por nossas vidas, não, agora nós somos casa de Deus. Onde Deus habita? Onde Deus habita, meus irmãos? Deus habita em nós. Nós somos Betel, nós somos a casa de Deus. Se você também teve a sua própria experiência de salvação com o Senhor, meu irmão, você, melhor do que eu, sabe que você não é mais como era outrora. Assim como houve uma transformação nessa pedra, que era insignificante outrora, uma vez que ela foi separada para a glória de Deus, tudo se fez novo. Você também é casa de Deus, eu sou casa de Deus, e mais, Deus pode fazer novamente. Há poder no Evangelho para isso. E Jacó ainda fez um voto, ele disse: se o meu Deus for comigo, e me guardar, e me der pão, e me vestir, e me permitir voltar em paz para a casa do meu pai. Olha quanta coisa ele está colocando diante do Senhor. A mais difícil delas, voltar em paz. Paz com Esaú, perito caçador, com o coração cheio de mágoa. Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Pois bem, se o meu Deus me conceder esse milagre de ver a minha família em paz quando eu voltar, então Ele será o meu Deus. Por que é que Jacó estava sendo tão específico? Porque ele precisava de parâmetros. Não havia um texto escrito como esse para ele se basear. Até então as pessoas adoravam a Deus por meio do relacionamento. Por isso se diz o Deus de Abraão, que viveu com Deus, o Deus de Isaac, que viveu com Deus, e agora Jacó estava estabelecendo parâmetros. Deus, eu não tenho absolutamente nada. Se eu comer, é porque o Senhor vai me dar. Se eu beber, é porque o Senhor vai me dar. Se eu me vestir, é porque o Senhor vai me dar. Se depois de todo esse tempo que eu viver errante em Padã Arã, conseguir voltar para casa com alguma coisa e for recebido pelos meus em paz, não restará dúvidas, foi o Senhor quem fez tudo isso, e eu terei certeza absoluta que Tu és o meu Deus, e eu Te servirei com toda a força do meu coração, e de tudo que o Senhor me der, eu Te devolverei, para deixar claro que o Senhor é quem tem feito, e não Jacó. Meus irmãos, a mesma coisa acontece conosco. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá, e nós nos relacionamos com Ele, porque nós temos parâmetros, não meramente relacionamentais, como foi o caso de Jacó, mas nós temos um parâmetro, regra de fé e prática para todos nós, que nos prova por A mais B, que tudo que nós temos é o Senhor, e por isso nós temos prazer de devolver a Ele tudo aquilo que Ele merece receber, porque se não fosse por Ele, não haveria absolutamente nada, não haveria absolutamente nada. O que nós aprendemos nesses versos finais? Que um homem desorientado, de coração amargurado, que se encontrava completamente perdido, agora finalmente encontrou direção. Um homem que não tinha propósito, agora tem uma missão para a sua vida. Um homem que não tinha um ideal, agora tem uma razão para viver. Talvez você que me acompanha pela internet, alguma pessoa preciosa que entrou aqui hoje à noite, chegou até esse lugar perdido, sem direção, sem propósito, sem esperança. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo, porque aqui está quem pode resolver, quem pode dar propósito, quem pode dar direção, quem pode fazer novas todas as coisas. Você pode voltar para casa hoje, não meramente voltando para a sua casa física, você pode voltar para casa hoje, voltando também para o céu, com uma missão, com um objetivo, com um propósito, porque Deus pode fazer, porque há poder no Evangelho, e porque nós não podemos desistir das nossas famílias. Nós não podemos desistir. Se já houvesse um meio de comunicação hábil para Jacó, nessa mesma manhã, mandar a notícia para casa dizendo: irmãos, me acompanhem, vamos usar a imaginação agora. Pai, é real,
Não é mais pelo que vovô dizia. Não é mais pelo que o Senhor dizia. Eu ouvi, papai, eu ouvi com os meus próprios olhos, ele falou comigo. Sabe como o vovô dizia, como o Senhor dizia? É verdade, ele falou comigo. Ele disse que assim como abençoou o vovô e abençoou o Senhor, vai me abençoar também. Eu também sou o povo dele, herança dele. Papai vai guardar a minha entrada, vai guardar a minha saída, não vai me abandonar em nenhum dia da minha vida, para provar que ele é Deus também na minha descendência. Jacó diria, pode voltar. Volta, está resolvido. Não precisa mais trabalhar 7 anos, nem mais 14, nem mais 21. Eu não quero que você traga rebanho, eu não quero que você traga redes, não quero que você traga dinheiro, não quero que você traga fama. A sua alma, meu filho, já está maravilhoso demais. Meus irmãos, e não é esse o desejo do nosso coração? Já imaginou? Quando um dos nossos descendentes olha nos nossos olhos e diz, já não é mais pelo que o Senhor me dizia, agora os meus olhos conseguem vê-lo. Esse dia vai chegar, meu irmão. Esse dia vai chegar em nome de Jesus. Não desista da sua família. Vamos fazer 3 aplicações e vamos orar. Em primeiro lugar, não há famílias perfeitas. Você lembra? Deus sabe disso muito bem. Portanto, descanse o seu coração. Porque se Deus fez na família de Isaac, Deus faz na minha, Deus faz na sua, Deus faz em qualquer uma. Não desista da sua família. Isaac não desistiu, Isaac lutou até o fim. Os olhos já tinham escurecido, meu Deus. Os problemas estavam à tona. Ele perseverou até o fim, Deus foi com ele. Em segundo lugar, Jacó chegou até Luz envergonhado, angustiado, perdido. Mas Deus mudou toda aquela situação com a sua presença. O lugar do sofrimento se transformou no lugar de paz. Com a presença de Deus, o deserto deixou de ser um caos, um lugar de vergonha, e passou a ser a casa de Deus, a porta dos céus. Deus pode fazer o mesmo na sua casa, Deus pode fazer o mesmo na sua família, Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Você pode ter entrado aqui envergonhado, abatido, perdido, mas Deus pode transformar esse lugar de tristeza em que se encontra o seu coração em algo novo e poderoso. E finalmente, meus irmãos, Jesus é a porta do céu. O que transformou Jacó foi a graça, a promessa do Messias que viria. O que transforma a vida da nossa família é a certeza do Messias que já veio. Jacó viu apenas um símbolo do caminho que leva o homem ao céu, uma escada. Mas os nossos olhos conseguem ver o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a expressão exata do ser de Deus. Meu Deus, o Messias já veio, o caminho permanece aberto e por meio da fé, os nossos cônjuges podem passar. E os nossos filhos, e as pessoas que nós amamos, e aqueles a quem nós evangelizamos. Portanto, se porventura houver alguém aqui, ou mesmo nessa transmissão, ou em quaisquer das nossas famílias, que ainda não passou por essa porta do céu, que esse momento chegue o mais rápido possível, em nome de Jesus. Não desista da sua família. Amém?